Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre os filtros do Photoshop. Como é que a gente aplica esses filtros, aonde eles se encontram e para que eles servem. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. Para a gente aplicar qualquer tipo de filtro dentro do Photoshop, a gente sempre vai entrar aqui no menu aqui em cima, filtros, tá? Então aqui no caso, eu vou mostrar para vocês primeiramente como é que funciona os Neural Filters, que foram as últimas, a última ferramenta que o Photoshop implementou na questão de filtro, que são os filtros inteligentes. Então, por exemplo, eu tenho um filtro que é o Super Zoom, que ele vai esticar a minha imagem. Eu vou escolher aqui quantas vezes eu quero, então eu quero 2 vezes. Eu tenho a opção de aprimorar detalhes e reduzir ruídos. Ele vai fazer isso de forma automática para mim, tá? Então ele já aumentou a minha imagem aqui e, comparado com a original, ele já deixou ela um pouco mais limpa. Eu tenho também aqui dentro do Neural Filters a opção, por exemplo, de colorir essa imagem. Então eu consigo ativar ela aqui, ó, colorir, tá? E aí ele coloca cor automaticamente nessa imagem para mim, tá? É legal aqui vocês darem uma fuçada, darem uma olhada, ver o que agrada, o que não agrada e tentar entender como é que funciona isso dentro do Photoshop, entendeu? O filtro não é uma regra assim, sabe? Não existe uma lei para usar filtro, não existe uma regra, não tem uma... Alguns filtros são mais padrões, né? Tem alguns filtros que a gente sempre vai estar utilizando, mas esses filtros mais artísticos é só no caso se você for tratar uma foto ou se você tiver uma foto com baixa qualidade e precisar aumentar a resolução dela aqui dentro. Para isso são legais, tá? Mas no dia a dia são pouco utilizados. Dá uma olhada, por exemplo, nessa outra foto, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso duplicar essa imagem e posso aplicar, por exemplo, aqui um filtro de desfoque. Então vou vir aqui, desfoque gaussiano, e vou colocar ele bem aqui, bem forte, tá? Vou deixar aqui 150. E aí eu mudo aqui o modo de opacidade para sobreposição. Tá vendo que ele muda o estilo já da foto? E aí eu venho aqui dosando a minha opacidade, ó. Tá vendo que ele cria um efeito já diferenciado só de você aplicar o filtro e mudar o modo de opacidade. Bom, existe uma outra forma de aplicar esses filtros que você não perde a informação da tua imagem. Então, primeira coisa, a gente vai duplicar a nossa imagem. Eu posso clicar com o botão da direita e pedir para ele converter essa imagem em objeto inteligente. Ele vai ficar com esse desenho aqui do lado. Ou eu posso vir aqui em filtro, converter para filtros inteligentes, tá? Então ele faz a mesma função. A partir do momento que eu aplico um filtro, por exemplo, de desfoque gaussiano, e a qualquer momento eu quero mudar ele aqui, ó. Então vou colocar a minha opacidade. A qualquer momento eu quero mexer nele, eu só vou clicar 2 vezes e aí o Photoshop já vai abrir aqui a opção para mim automaticamente, para poder editar esse filtro aonde eu estiver dentro do meu projeto, tá? A gente aprendeu um pouco de trabalhar com objeto inteligente, né? Adição não destrutiva, na aula, acho que se não me engano, na aula retrasada ou na aula passada. Mas essas técnicas se aplicam muito aqui também nos filtros. Então, por exemplo, eu poderia adicionar um outro filtro. Poderia, por exemplo, aqui vir na galeria de filtro e adicionar, por exemplo, um efeito de textura aqui, um granulado, ó. Vou dar um OK. Então esse filtro ele passa a vir aqui junto com a minha galeria de desfoque e eu posso habilitar, desabilitar ou editar ele a qualquer momento. Também tem uma opção escondida aqui, bem pequenininha aqui do lado, ó, que eu consigo abrir o meu filtro e aí eu consigo mexer na opacidade especificamente desse filtro e no modo de sobreposição desse filtro, tá? Então, especificamente aqui eu estou mexendo na galeria de filtros, aquele ruído que eu coloquei, e estou mexendo na opacidade desse filtro, ó. Então, eu consigo colocar aqui o antes e o depois para vocês darem uma olhada, tá vendo? E consigo mexer na opacidade dele e também no desfoque, né? Então, aqui no caso eu consigo abrir o desfoque e mexer na opacidade somente do desfoque. Isso para a gente poder criar uma imagem mais dramática, uma imagem mais diferenciada, né? Eu posso aplicar esse mesmo filtro de uma outra forma. Então eu posso duplicar essa imagem, vou converter ela para objeto inteligente.
Posso aplicar, por exemplo, aqui um filtro de desfoque gaussiano de novo. Vou deixar ele bem desfocado aqui. Posso vir aqui também agora e aplicar um filtro de ruído, tá? Posso adicionar aqui um ruído. Vou colocar ele aqui em torno de 23. E eu posso aplicar um filtro de desfoque em cima desse ruído novamente. Então eu vou vir aqui de novo, desfoque gaussiano. Porém aqui agora eu vou deixar ele em 1, tá? Então eu apliquei, vou vir aqui agora e colocar em sobreposição e mexer na opacidade. Dá uma olhada como que ele cria mais textura para a pele, né? Como que ele trabalha melhor a textura da pele. A iluminação, né? Cria um ambiente mais dramático dentro da tua foto. E como eu disse, a gente tem a opção de desabilitar cada um deles ou trabalhar no modo de opacidade de cada um deles. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e trabalhar esse modo de opacidade, por exemplo, como multiplicação, tá? E se, por exemplo, eu resolver mudar o tom dessa foto, né? Tirar esse tom dramático e deixar ela com um tom de foto mais antiga, olha que interessante, né? Somente mudando o modo de sobreposição, a gente consegue transformar essa foto, né? Que é uma foto padrão, tirada nos dias atuais, com uma foto com estilo mais antigo, né? Aqui eu estou ensinando numa foto, mas a ideia é você utilizar isso no teu projeto, né? De repente você criar uma embalagem de um produto ali, colocar ele aplicado numa cena e aplicar esse filtro em cima. Tem um filtro que eu gosto bastante, né? Que se você vir aqui na galeria de desfoques, que é o desfoque da íris e a inclinação shift. O desfoque da íris, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse círculo. A gente pode diminuir ele aqui, ó. E jogar aqui dentro do rosto. Então eu posso ajustar ele de acordo com o rosto. E vou ajustar esses pontos aqui de baixo. O que significa? Aqui no caso eu vou trabalhar com 10 pixels de desfoque. O que ele faz, né? Dessa linha azul para dentro, então exatamente nessa linha azul ele tem 10 pixels de desfoque. Até chegar nesse ponto, ele zerou. Então aqui a gente tem 0 e aqui a gente tem 10. E da linha para fora, ele mantém 10 o tempo todo. Então, nesse caso, eu estou focando somente no rosto dessa modelo. Então, posso aumentar aqui, vou aumentar para 15, para ficar um pouco mais evidente. Vou aumentar um pouco esse círculo, para pegar um pouco do cabelo dela. E se eu segurar a tecla Alt, eu consigo pegar exatamente o ponto aqui, ó, mexer o ponto individualmente, ó, tá vendo? Então eu consigo jogar o desfoque, o foco exatamente no rosto dela e daqui para fora deixar desfocado. Tem a opção se eu pegar aqui de deixar ele quadrado também, mexer um pouco no círculo. Se eu clicar fora, então eu estou editando esse filtro, se eu clicar fora, ele vai adicionar um novo ponto de foco, né? E aí eu posso ajustar aqui, por exemplo, para o corpo dela. Então eu vou trazer aqui para fora, né? Pegar um pouco aqui do pescoço e ajustar. E aí aqui é só dar um OK. Então eu apliquei um filtro, ó. Então eu consegui aplicar um filtro de desfoque na modelo, né? Desfocando o que está atrás, sem perder os detalhes dela, né? Apenas adicionando aqueles pontos no meu filtro de desfoque. Tem um outro filtro também, que é o filtro na galeria aqui de filtros, que é o filtro de inclinação Shift. Ele cria uma linha aqui para você, ó. Se você clicar aqui em cima, você consegue rotacionar ele e aí jogar ele exatamente aqui, ó. Então é a mesma coisa. Aqui ele está aplicando um desfoque de 15 pixels, né? Do centro para cá é 0 e dessa linha para cá ele vai aplicar 15 pixels. E daqui para cá ele vai manter os 15 pixels. Então esse filtro aqui eu gosto de aumentar um pouquinho a intensidade dele, ó. Você clica aqui nessa rodinha aqui e aumenta um pouco a intensidade dele. E consigo também puxar os pontos, ó. Consigo puxar essa linha, então da linha até o centro é 0
E da linha para a linha tracejada, ele vai manter aqui aquela configuração que eu coloquei, tá? Vou dar um OK. Então é um filtro inteligente, né? Não é o desfoque gaussiano que vai desfocar toda a tua imagem. É como se fosse um desfoque graduativo, tá? Onde que eu gosto de utilizar bastante esse desfoque? Vou abrir aqui uma foto de uma garrafa e vou pedir para o Photoshop selecionar ela para mim, tá? Vou criar uma máscara e vou converter para objeto inteligente. Então, beleza. Vou colocar uma cor também aqui para gente visualizar melhor. Então, vamos lá. Onde que eu gosto de utilizar esse filtro? Dá pra gente vir aqui, vou duplicá-la de novo. E vir aqui, ó. Desfoque, galeria de desfoques. Por exemplo, a inclinação shift, né? Eu vou girar a minha imagem. Vou aumentar a intensidade. Bom, deixa eu tirar que tá atrás aqui, senão a gente não vai visualizar, né? Então vou vir aqui em desfoque, inclinação shift, vou girar, tá? Porque eu quero meu desfoque para lateral. Vou aumentar e vou jogar isso aqui para cá, ó. E vou puxar mais aqui, ó. E aí eu aumento o máximo que der aqui, ó. Então, o que que eu fiz? A borda da minha garrafa, ela tá focada e do meio para trás, ó, ela começa a desfocar. Então, eu vou escolher aonde que eu quero desfoque, tá? Eu vou clicar nessa linha e vou puxar ela aonde eu quero que comece a desfocar, tá vendo? Então, vou deixar mais ou menos assim, vou dar um OK. E aí eu consigo jogar por baixo da minha camada original, manter a minha camada original. E agora eu faço um pequeno deslocamento aqui, ó. Eu pego a minha camada de baixo com filtro e faço um pequeno deslocamento. E trabalho ela com multiplicação. Então eu crio uma sombra inteligente a partir da minha própria foto, né? Uma sombra aqui, uma sombra até com os efeitos aqui do reflexo da luz, com a minha própria foto. Eu vou adicionar um efeito de luz aqui, só para a gente ter noção quanto que esse filtro é legal. Então, estou colocando aqui uma camada com iluminação, vou jogar por cima e vou trabalhar ela aqui em divisão. Olha que legal o efeito que eu consigo criar, né? Eu praticamente criei um background aqui, sem fazer nada, só aplicando filtro. Só aplicando filtro e colocando uma imagem de sobreposição por cima para criar a luz, tá? Então eu tenho a sombra, tenho o meu filtro aqui que é a sombra, coloquei uma imagem como luz para aplicar uma luz por cima. A própria luz ela já vai interagir diferente no meu filtro que virou uma sombra e já consigo um efeito legal. Dá para utilizar, por exemplo, esse filtro também para fazer esse tipo de sombra, ó. Eu posso pegar, por exemplo, a foto da garrafa, duplicar ela, aplicar aqui, por exemplo, um filtro de desfoque gaussiano padrão. Então, vou deixar ela bem desfocada. E aí eu posso dar um Ctrl T, pegar essa imagem e fazer isso aqui, ó. Distorcer ela. Seguro a tecla Alt e vou distorcer ela e jogar aqui para trás, ó. Então, eu consigo utilizar o próprio filtro para fazer esse tipo de sombra também, né? Que é a sombra refletiva. Aqui eu posso adicionar uma máscara com a cor preta e vir excluindo, tá vendo? Vim excluindo essa sombra lá de trás, né? Para ela não chegar com a mesma intensidade que ela tá aqui na frente lá atrás. Então eu também posso utilizar essa técnica nos filtros aqui, tá? Bom, tem um outro recurso também nos filtros aqui, que é o filtro Liquify, tá? Então vou converter nossa camada de novo para objeto inteligente. Sempre faça isso, tá? Para não perder o que você fez. E aí você vai vir aqui em filtros, ele tá aqui, ó, como dissolver, tá? No Photoshop em inglês, se não me engano, é Liquify, mas aqui ele vai estar como dissolver. Vou diminuir aqui a janela para a gente visualizar. E esse filtro aqui, ele basicamente tem dois pincéis, tá? Ele tem o primeiro pincel, que é o pincel de deformação, e o segundo pincel, que é o de reconstrução. A gente vai apertar a tecla Alt
para aumentar ou diminuir o pincel, ou você clica aqui, ó, do lado, ó. Então vou diminuir um pouquinho. E, por exemplo, se eu quisesse mexer na barriga dele aqui, ó, tá meio gordinho, vou dar uma diminuída. Eu consigo vir aqui e puxando, ó. Vou diminuir um pouco aqui a pressão. Vou vir aqui no braço dele também, ó. Puxar um pouquinho para dentro. Eu vou fazer esse filtro aqui bem... Eu vou deixar ele bem forte aqui, o que eu vou fazer, tá? Bem fora da realidade. Só pra gente conseguir visualizar o que ele é capaz de fazer, tá? Talvez fique até um pouquinho distorcido aqui. Mas pra gente poder entender legal. Eu consigo mexer, por exemplo, aqui no rosto desse cara. Consigo fazer isso aqui, ó. Puxar mais um pouco a barriga dele. Enfim, então eu usei o pincel para aplicar o filtro, né? Que é o meu pincel de deformação. Eu tenho esse segundo pincel, que é o pincel de reconstrução. Então eu posso mexer na pressão dele aqui, para ele não voltar tudo de uma vez. E se eu passar esse pincel aqui em cima, ó, tá vendo que ele vai voltando, ó. Ele vai voltando o que eu fiz, tá vendo? Se eu quiser vir aqui e voltar só um pouquinho, ó, eu vou clicando devagar. E aí ele vai trazendo de volta a informação da minha foto. Eu posso a qualquer momento vir aqui visualizar, né? Habilitar a visualização do que eu fiz. E eu tenho a opção aqui de reconstruir, tá? Se você clicar aqui embaixo em reconstruir, você consegue ver a intensidade do teu filtro aqui em 100% e você consegue diminuir ela. Tá vendo? Ele mostra a intensidade total e aqui ele mostra como que a minha foto era quando eu comecei a tratar. Se eu achar que ficou muito pesado os recursos que eu utilizei, né? Se eu abusei muito da foto ali, eu consigo vir aqui e dar uma dosada. Então, pô, o cara pesava 120 kg. Deixei o cara com 80. Então, vou vir aqui e vou diminuir, vou deixar com 110, né? Para não ficar aquele negócio absurdo, né? E posso a qualquer momento vir aqui e voltar, tá? Então, eu vou deixar o cara magrinho aqui. Dentro do próprio filtro, tá? Então, vou ampliar o rosto dele aqui. Dentro do próprio filtro, eu tenho a opção aqui, por exemplo, de mexer na boca. Então, ele detecta automaticamente, ó. Eu posso pedir para ele fazer um sorriso para mim. Eu posso aumentar o lábio superior. Eu posso aumentar o lábio inferior. Eu posso mexer na largura da boca, ó. A altura da boca. Eu consigo mexer também aqui dentro no nariz dele. Tá vendo? Então, o próprio filtro, ele dá essas opções para você, né? Para você tratar suas fotos, se mexer e brincar, e, enfim. A distância dos olhos, a altura do nariz, tamanho do olho. Ó. Tá vendo? Consigo aumentar o tamanho do olho, tanto do direito quanto do esquerdo. Consigo mexer na altura do olho. Enfim, o legal aqui é você conhecer o filtro e saber que existe esse recurso, tá? É um recurso muito utilizado? Não. A não ser que você vai fazer manipulações de imagem. Aí talvez você utilize, né? Manipulações com pessoas. Porque com produto a gente não consegue distorcer tanto assim uma foto. Mas a não ser que for manipulação com pessoas, talvez você utilize sim. Fazer montagem, fazer aquele tipo de manipulação legal. E como eu disse, né? A qualquer momento eu posso vir aqui e desabilitar o meu filtro ou clicar 2 vezes nele aqui e editar ele, fazer o que eu quiser, tá? A qualquer momento eu posso vir aqui e editar esse filtro novamente, né? Então, se eu achar que eu quero brincar aqui, ó,
Vou diminuir mesmo. Obviamente aqui, né, a gente tem um background atrás que acaba sendo distorcido, né? Então, o ideal seria eu pedir para o Photoshop selecionar esse assunto para mim, criar uma máscara, vir na minha foto original, pedir para ele remover isso aqui, ó, ativar minha barra de tarefas contextual e pedir para ele remover esse objeto da cena, né? E aí eu colocaria a minha nova forma aqui, o meu novo modelo aqui, já mais magro, né? Que o Photoshop removeu ele inteiro da cena. E agora sim eu vou adicionar o modelo novo, né? E depois eu faço os ajustes aqui para selecionar a corda e tudo mais. Enfim, aqui seria o caso só de refazer essa corda aqui, né? Pegar, recortar aqui a foto original e jogar ela para cá de novo, tá? Então, consegui fazer um antes e depois aqui, ó. Fiz uma bariátrica no cara aqui dentro do Photoshop. Dentro dos filtros também, tem a opção da gente vir aqui no filtro. E sempre que a gente clicar aqui, ó, o último filtro que a gente fez, ele vai estar aqui, tá? Os últimos filtros, na verdade, né? Eu consigo clicar nele e ele aplica o último filtro que eu fiz automaticamente, tá? Sempre ele funciona dessa forma. Ainda na galeria de filtros, tem um outro filtro aqui, que é o filtro do Camera Raw, tá? Esse filtro, por si só, ele merece uma aula exclusiva só para ele, de tão complexo que ele é. Mas aqui a gente consegue abordar alguns parâmetros simples, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo mexer em exposição da minha foto, eu consigo mexer no contraste, consigo realçar, consigo mexer em sombra, consigo mexer no branco e no preto individualmente. Consigo fazer correção de cor. Então, por exemplo, eu tenho esse conta-gota que eu vou clicar em algum objeto que seja branco, ele faz a correção de cor automaticamente para mim. Eu posso vir aqui e fazer manualmente. Eu consigo vir aqui no misturador de canais, ó, e mudar, por exemplo, cada cor desse objeto individualmente. Então, vou pegar o azul aqui, ó. Aqui ele está pegando o azul da camiseta dele. Vamos ver se aqui eu pego o céu. Aqui, ó, a camiseta dele. Então, eu consigo editar essa foto, deixar ela mais... O lance aqui é você brincando, tá? Você ir conhecendo o filtro. Você sabe que, por exemplo, aqui eu tenho um misturador de cor, que eu consigo brincar com as cores. Então você vem e faz a brincadeira, né? Olha a foto antes e depois aqui do filtro do Camera Raw, tá? Então ele já jogou um pouco mais de vida na minha foto. Só de eu mexer na cor da camiseta, no brilho da foto. Vou abrir essa imagem para vocês aqui. Eu fiz para postar no Instagram. Olha a imagem, a diferença da imagem antes do filtro do Camera Raw, né? Antes do filtro do Camera Raw. E a mesma imagem depois do filtro do Camera Raw, né? Olha o que o filtro do Camera Raw é capaz de fazer. Bom, então aqui eu selecionei toda a minha imagem, apertei o Ctrl A, Ctrl Shift C e Ctrl V. Então eu fiz uma cópia dela, de tudo que eu tinha feito até aqui embaixo. Converti essa cópia aqui para objeto inteligente. E aqui eu entrei no filtro do Camera Raw, ó. E aí dentro aqui do filtro, eu comecei a mexer. Eu gosto de mexer bastante aqui, ó. Eu gosto de adicionar textura. Então, a imagem sem textura e a imagem com textura. Eu gosto de mexer na claridade e no desembaçar. E adicionar um pouquinho de granulado também, tá? Aí depois que eu faço isso, eu venho aqui no suave e aí eu começo a mexer na exposição, no contraste, nos realces, as sombras, tá vendo? Os brancos aqui eu vou tirar um pouquinho. E o preto vou deixar normal. E aí depois eu posso vir aqui no curva também. Aqui ele já separa certinho a camada curva pra gente. E a correção de cor não, o misturador de cor. Então aqui eu entro dentro do misturador de cor e começo a mexer. Então, por exemplo, tudo que é amarelo e verde, eu vou mexer tudo nesse amarelo e verde aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar, tá vendo? Eu vou tirar a cor aqui, ó. Vou tirar a cor e vou tirar a saturação e vou colocar sombra.
do que amarelo e verde. O laranja aqui também, ó, ele vai mexer bastante no fundo. Então eu consigo adicionar aqui matiz, tirar um pouco de saturação, ou adicionar, dependendo de qual for teu objetivo, né? E também aqui na luminosidade, ó. Tirei um pouco da luminosidade do background. Dá uma olhada no antes e depois, ó. Antes do filtro, né? Então era uma foto que eu tinha feito uma manipulação e por si só já estava bonita. E depois que eu apliquei o filtro, tá? O antes e o depois. E aqui eu tinha feito uma outra com os tons mais verdes ali por cima. Depois de pronta essa imagem ainda fiz algumas correções aqui para poder colocar esse texto por cima, tá? Então vou duplicar essa imagem de novo, vou jogar aqui para cima, né? E para a gente encerrar, existe um outro recurso de filtro dentro do Photoshop, que são os filtros antigos, que já tinham dentro do Photoshop há muito tempo atrás. E aí eles foram mantendo, né? Que é a galeria de filtros. Hoje em dia, eu acho que são pouco utilizáveis, tá? Pelo menos eu utilizo quase nada isso aqui no meu dia a dia. Mas tem alguns filtros legais aqui, por exemplo, brilho difuso. Consigo aqui mexer com esses filtros artísticos, ó. Então consigo adicionar, por exemplo, adicionei o brilho difuso, eu vou mexer na intensidade dele. Consigo clicar aqui no mais aqui embaixo e adicionar mais um filtro, ó. Então, por exemplo, eu consigo adicionar esse filtro aqui de espátula, como se fosse uma pintura. Aqui nas folhas em volta até que fica legal o filtro. Consigo mexer no tamanho do pincel, consigo mexer na intensidade, consigo adicionar filtro neon, enfim, consigo brincar aqui de várias formas possíveis, tá? Aqui é legal você conhecer os filtros ali, entender que existe eles. E se você achar alguma aplicação para o teu trabalho ali no dia a dia, você pode aplicar, mas... Pô, a imagem até que fica interessante, né? Mas aí vai de você achar achar uma função para isso dentro do seu dia a dia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham entendido como que a gente usa o filtro, como que a gente aplica os filtros aqui dentro do Photoshop. Sempre lembra, os filtros de desfoque, nitidez, ruído, são os filtros que a gente mais vai usar, tá? Para as nossas manipulações, para as composições. É os filtros que vão deixar o nosso trabalho ali mais realístico, mais interativo, mais visualmente mais bonito. Beleza? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!